Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós já temos certeza de que o Senhor já está com tudo preparado, Pai. O ambiente está completamente favorável para Ti. Nosso coração já está queimando pela Tua palavra. Senhor, eu quero invocar agora o Espírito de Deus, o Espírito da revelação, da sabedoria plena, o Espírito da verdade absoluta, para que todo o engano desse lugar seja banido em nome de Jesus. Toda mente, Senhor, que não consegue se focar, penetrar mais profundo na Tua palavra, essa noite esteja agora debaixo do sangue poderoso de Jesus. Que todos saiamos daqui, Senhor, com buracos mais profundos. Que a palavra não se perca. Que o céu de bronze seja completamente despedaçado. Guarda, ó Deus, o Teu servo enquanto ele ministra a Tua palavra, Pai. Que nenhum dardo inflamado do inimigo, Senhor, atinja a sua casa, a sua esposa, seus filhos, a sua vida, o seu emprego. Livra de toda a retaliação, Senhor. Unge, ó Deus, mais uma vez com autoridade, ousadia, com clareza de pensamentos, com clareza de visão, para que a palavra liberada, Senhor, faça diferença na nossa vida, Pai. Nós já Te agradecemos por essa ministração, já Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz a todos, irmãos. Podeis assentar, fiquem bem à vontade. Glória a Deus. Nós já cantamos, o Senhor já encheu nossos corações de alegria. Amém? Essa noite que tem sido maravilhosa. Abra comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Aleluia. Quando você for achando, me dá um sinal, por favor. Amém? Todos acharam? Achou, Estevão? Versículo de número 31. Amém? Diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E bradou em alta voz: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te, sai deste homem. E o demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. E todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares e circunvizinhança. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Cristo. Amém? Você já tem conhecido essa fama? Ih, rapaz, esse cara não é tão famoso assim não, hein? Porque se a gente perguntasse a respeito de algum cantor famoso, todo mundo levantava a mão. Mas a fama deste aqui certamente é maior do que qualquer um outro, irmãos. Nós deveríamos conhecer quão famoso é este homem aqui. Na semana passada, o pastor me deu uma responsabilidade de trazer-lhe uma palavra e nós ministramos em Lucas capítulo 4. Não sei se vocês se lembram, quem se lembra aqui? Alguém se lembra o texto que nós lemos? Dá um sinal para mim aí e diz assim: eu lembro, pastor. Só o grilo? Só eu? Quem lembra o texto que nós lemos na semana passada? Quem estava aqui na semana passada?
Só a presbítera? Só o Robson? Vocês todos estavam aqui semana passada? Estava aqui, Josias? Qual foi o texto? Ah, glória a Deus. A minha esposa hoje, ela falou assim, olha, eu tenho marcado os textos que você ministra, e aí eu quero te perguntar uma coisa. Você coloca a data? Eu falei, não. Mas você devia colocar, porque às vezes, se você está falando, aí eu olho aqui e você está falando alguma coisa que você já falou antes. Eu falei, é verdade. Isso é para que fique gravado na sua mente. Poderia ministrar novamente a mesma ministração da semana passada. Seria válido. E você aprenderia e hoje se fixaria alguma coisa no teu coração. E eu quero recapitular porque o texto que nós lemos, o mesmo texto de Lucas 4, no versículo 18, que fala a respeito da ministração que a presbítera já falou aqui hoje. O ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. E eu fiz uma pergunta aos irmãos se alguém sabia o que significava jubileu. Pergunto de novo, o que significa jubileu, irmãos? Alguém me ajuda aí, irmãos? Hoje é culto de ensino da palavra de Deus. Eu gostaria que vocês estivessem comigo hoje. O que é jubileu, irmãos? Tá mais... Oi? Perdão da dívida. Os pecados são perdoados. As terras seriam restituídas. Aquele que estivesse sendo escravo, ele seria novamente restituído também à sociedade com a sua liberdade. Isso é jubileu, irmãos. E na ministração, o Senhor Jesus declara que no dia em que ele estava lendo na sinagoga, no capítulo 4, versículo 18, ele disse assim, olha, hoje se cumpre esta palavra. Ou seja, ele lê o texto e declara, hoje se cumpre esta palavra que foi profetizada há centenas de anos, amém? E hoje, digo para você, há milhares de anos essa mesma palavra foi ministrada e chegou até nós. O ano do jubileu, pastor, mas o ano do jubileu não foi há 2000 anos atrás? Não, irmãos, nós estamos vivendo o ano do jubileu. Nós estamos exatamente no ano do jubileu. No mesmo ano em que Cristo está ainda a proclamar o ano aceitável do Senhor. E naquela data eu falei a respeito do versículo 10 do capítulo 25 de Levíticos, que fala a respeito de que a cada 50 anos seria o ano aceitável do Senhor. E eu falei a respeito de Isaías 61, que é quando é profetizado, e Jesus declara agora no versículo 18. E eu gostaria de voltar no texto, porque agora nós vamos entrar no texto. Amém? Agora nós vamos entrar no texto. Aquilo lá a gente estava iniciando o estudo. Amém? Agora vamos voltar, porque nós precisamos compreender as Escrituras. Jesus disse assim, olha... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Glória a Deus. Pare aqui. Primeira palavra que nós temos que observar o que Jesus está dizendo. Ele disse que ele veio para proclamar o evangelho, para evangelizar os pobres. Qual a importância, irmãos, de eu e você recebermos este evangelho? Você consultou o evangelho hoje? Vocês estão com sono? É porque a coisa está ruim mesmo. Quem consultou o evangelho hoje? Amém? Eita, meu Deus. Eu quero te dizer que a primeira palavra que Jesus disse quando ele declarou que o Espírito de Deus estava sobre ele, para que você entenda a importância de se ter o evangelho, ele disse, ele foi ungido para te evangelizar. Jesus foi ungido para me evangelizar. Como assim, pastor? Você já foi evangelizado?
pouca gente aqui já foi evangelizado. Pouca gente. Porque o evangelho, ele não foi proclamado no dia em que Jesus disse: eu vim evangelizar você. Às vezes a gente passa por alguém, principalmente agora, que no sábado a gente vai, alguns vão sair no evangelismo, e aí ele vai dizer assim: eu fui evangelizar. Mas a verdade é que ele foi apenas fazer um convite. Porque não dá para se evangelizar em um dia. Ele foi fazer um convite para que você venha ouvir o evangelho. Nós vamos fazer um convite, passar para as pessoas: olha, vamos lá na igreja Levantai, que lá tem uma palavra de vida eterna para você. Olha só, você está anunciando que quando ele chegar aqui, ele vai receber o evangelho de Cristo, vai ser evangelizado. Então você vai ser a porta de entrada para esse evangelho na vida dessa pessoa. Amém? Então, assim como um dia alguém foi a porta de entrada do evangelho para a sua vida, é aí o que é que nós precisamos entender. Ele trouxe o evangelho porque esse evangelho era a boa notícia de Deus para nós. Deus enviou alguém com uma notícia boa para nós. Irmãos, nós vivemos em dias em que nós só recebemos notícia ruim. Se você liga o aparelho de TV no jornal, você ouve quantas notícias boas? Nenhuma. Liga o aparelho de rádio, a mesma coisa. Chega o telefonema, a mesma coisa. Nós estamos num tempo em que nós só recebemos notícia ruim, mas Jesus desceu à terra para trazer uma boa notícia. Que boa notícia foi essa, pastor? Ele veio declarar que chegou o ano aceitável do Senhor. Ele veio declarar que a tua liberdade estava sendo declarada a partir de agora. Ele veio declarar que aquilo que você havia perdido seria restituído a partir de agora. Quem está entendendo? A segunda coisa que ele disse foi que ele foi enviado para proclamar libertação aos cativos. Você já ouviu a palavra proclamar muitas vezes, não já? Se eu perguntasse para você, você diria para a igreja o que é? Nós estamos aqui aprendendo juntos, amém? Um ousado aí que diga assim: pastor, proclamar. Eu vou dizer o que é, diga aí para nós. Declarar, o que mais? Anunciar, o que mais? Reforçar, o que mais? Propagar. Amém, glória a Deus. Então está escrito: declarar publicamente, em voz alta e com solenidade, anunciar uma verdade. O Senhor Jesus, ele não era qualquer anunciador. Muitos vieram antes dele e muitos depois dele. Mas nenhum anúncio foi feito com tanta solenidade quanto este. Nenhum anúncio até Cristo e depois dele foi feito com tanto poder na voz quanto a voz de Jesus. Será que esta voz, ela tem ecoado na tua mente? Será que essa voz, ela tem ecoado nos nossos corações? Será que nós temos sentido o poder desta voz? Não somente declara publicamente, mas ele assevera que o que ele está falando é verdade. Isso é proclamar. É afirmar que o que ele está falando é verdade. Pastor, mas o que o senhor quer com tal palavra? Por que o senhor quer que a gente ouça tanto o que significa proclamar? Para que você entenda que o evangelho que tem chegado até você
é a verdade de Deus para mim e para você. É uma palavra digna de toda aceitação. É a única palavra que poderá mudar o curso da nossa vida. É a única palavra que, se nós a recebermos, a nossa vida será transformada. Imagina que se Jesus está dizendo, hoje está sendo restituído a tua vida. Poxa, o pastor disse que a minha vida foi restituída, mas está tudo do mesmo jeito. Eu acreditei nessa palavra. Exatamente assim que a voz de Jesus continua ainda a ecoar em alguns ouvidos. Não pense que naquele dia todos que ouviram Jesus dizer isso acreditaram nele. Porque não acreditaram. Mas também ali haviam pessoas que acreditaram no que ele disse. E aí é que eu quero ir lá agora no texto que nós lemos. Porque na sinagoga de Cafarnaum, havia um homem endemoniado. E quando aquele demônio visualiza a pessoa de Jesus, ele compreende. Tu és o Santo de Deus. Tu és o Cristo. Imediatamente aquele homem se lança aos pés de Jesus e o que acontece com ele? Ele é livre sem nenhum dano. A liberdade dele acontece exatamente naquele momento. E o texto vai dizer que aquele demônio jogou ele no chão e não lhe causou nenhum dano. Como assim, pastor? Quando chegava o ano do jubileu, qualquer que fosse o teu prejuízo, seria restituído sem nenhum dano. Mas isso aqui, irmãos, é como o pastor sempre diz, é para quem crê. Este evangelho, ele não é para qualquer pessoa. Ele é para quem acredita nele. Sabe por que a vida das pessoas não muda hoje? Não pense que é só hoje que não acontece isso. Porque naquele dia que Jesus estava falando, muitos não foram transformados. Muitos não foram restituídos. Muitos não tiveram a vida mudada. Por quê, pastor? Porque eles não acreditaram naquela voz que estava falando com eles com tanta serenidade. Porque está dizendo, ele estava asseverando que aquele era o ano aceitável do Senhor. De repente você chegou aqui e está dando os seus primeiros passos. Ministério Levantai, lugar de gente feliz, glória a Deus. Mas entenda, a tua felicidade só será completa quando você der crédito a este evangelho que está sendo pregado. A tua vida só vai haver uma transformação quando esta boa notícia cair nos teus ouvidos e penetrar o teu coração e você viver por essa palavra. Sair daqui dizendo, a minha vida a partir de hoje será transformada. Como assim? O Senhor Jesus declarou essa palavra para mim hoje. Por quê? Porque eu estou vivendo o ano aceitável do Senhor. Ele também declarou que estava trazendo libertação aos cativos. Irmãos, nós recebemos uma palavra poderosa na virada do ano. Poderosa. E aquelas pessoas que estavam entrando naquela terra, eles estavam saindo de uma escravidão de 400 anos. Eu não sei por quanto tempo você tem andado na escravidão. Por quê, pastor? Porque a gente nunca viu tanta gente oprimido, tanta gente cativa nos nossos dias. Cativa de pensamentos, cativa de enfermidades, cativa de tormento do inferno, cativo de todas as sortes de sentimentos, cativos da depressão, cativos pelos sentimentos, cativos. Mas o Senhor Jesus, ele declarou que veio trazer libertação aos cativos. Amém? Ele veio tirar do cativeiro, irmãos.
E se você aqui está e ainda entende que está em um cativeiro, você precisa encarar essa realidade. Eu preciso encarar essa realidade. Porque se eu de fato quero viver o ano aceitável do Senhor, aonde eu me aposto de tudo aquilo que eu havia perdido, de tudo aquilo que me foi tirado, eu preciso abrir o meu coração totalmente para o Senhor e deixar este evangelho trabalhar no meu ser. Precisamos permitir que este evangelho abra as nossas cadeias. Você já experimentou abrir uma porta sem enfiar a chave no buraco? Quem já fez isso? Chegou em casa, a porta está trancada, aí você vai, abre-te sésamo, e a porta se abre. Perdi a chave, deu ruim. Não, você precisa colocar a chave, girar a chave, para que ela te dê a resposta. O evangelho, ele é exatamente a chave que vai trazer a libertação à sua vida. Se ele não entrar no teu coração, na porta do teu coração, abrir, jamais você sairá do cativeiro. Essa é a importância do evangelho para aquele que se encontra cativo. Mas ninguém, irmãos, ninguém vai utilizar uma chave se ele não entender que ele está do lado de fora ou que ele quer sair. Se eu entendo que eu estou aprisionado em determinada situação, eu preciso agora utilizar essa chave. E era exatamente o que Cristo estava dizendo. O evangelho está aqui. Pastor, mas eu leio, não entendo. Eu estudo e nada muda. Não. E ler. Você tem que viver. Este evangelho, ele precisa abrir as cadeias do teu coração. E penetrar para que ele cause uma transformação tal. E expulse dali tudo aquilo que tem te aprisionado. Aí a nossa vida vai mudar. Quando o evangelho abrir as portas do teu coração, as cadeias que ali estão, então o cativeiro será totalmente destruído, porque o Senhor veio proclamar a liberdade aos cativos. Ele veio afirmar, ele veio anunciar. Precisamos ouvir hoje. Ele veio restaurar a vista dos cegos. Tem algum cego aqui hoje? Não, pastor. Mas entenda. Abra comigo lá no livro de 2 Coríntios. Capítulo de número 4. Por favor. 2 Coríntios, capítulo 4. Quem achou? Versículo de número 4, veja o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Versículo 3. Mas o nosso evangelho está encoberto. O que é encoberto, hein, irmãos? Escondido. Que é isso, pastor? Mas o evangelho está aqui. Mas ele está escondido diante dos teus olhos. Porque se esse evangelho não tem causado nenhuma transformação na tua vida, ele continua escondido para você. Se esse evangelho não tem trazido libertação à minha vida, ele continua escondido aos meus olhos. Se este evangelho continua não agindo na minha vida como deveria, é porque ele está oculto aos meus olhos. E exatamente o que Paulo diz. Este evangelho está ainda encoberto.
e para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, este evangelho, ele precisa manifestar a mim e a você a glória de Cristo. O que é glória, pastor? Aquilo que resplandece, aquilo que é percebido. Deixa eu te dizer uma coisa. A vida de um crente fiel, ela é perceptível. A glória de Cristo, ela resplandece sobre a vida de alguém que foi transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. E isso não só na área sentimental, isso em todas as áreas. Por quê? Porque o Evangelho é a solução para todas as áreas da nossa vida. O Evangelho, ele não serve só para uma coisa. Ele serve para toda a nossa vida, porque é o ano aceitável, onde tudo é restituído, onde tudo é colocado no lugar. Este evangelho precisa ser esclarecido diante dos nossos olhos. Eu quero chamar a tua atenção, porque cada um de vocês precisa abrir uma porta. Sabe, a gente ouve muito assim, olha, o Senhor é aquele que abre a porta que ninguém fecha. Mas para fazer isso, ele precisa de uma chave. Sabia? E qual é a chave que ele usa para descobrir os segredos da minha vida? O Evangelho. Este Evangelho, ele me desnuda. Ele desencobre todos os meus segredos. Então é preciso que nós, como igreja, com uma grande promessa como nós estamos tendo, venhamos receber este evangelho e buscar aquilo que ainda tem estado oculto aos nossos olhos. Não se colocar em conformidade com o mundo, mas olhar para este evangelho e olhar e dizer assim para ele, Senhor, aqui está escrito que o Senhor veio para evangelizar os pobres. Que pobre sou eu, Senhor? Aqui está dizendo que este evangelho veio para transformar a minha vida. Ele precisa ser eficaz na minha vida. Ele precisa mexer comigo. Ele precisa mexer com você. Aqui está dizendo, Senhor, que este evangelho vai dar liberdade ao cativo. E eu tenho estado aprisionado, Senhor, em determinadas áreas da minha vida que não tem quem faça eu sair dessa prisão. Abra Mateus capítulo 18. Esse relógio, ele não gosta de pregador. Tem o que aí? 10 minutos? 20? 30? Meia-noite e 40? Glória a Deus. Amém? Amém? No versículo 34. E indignando-se o seu senhor, entregou-o aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes o vosso irmão. Este evangelho, ele veio trazer liberdade ao cativo. Entenda uma coisa, determinadas prisões que eu e você nos encontramos, quem nos colocou lá foi o Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que o difícil para o cristão é perdoar o seu irmão. O perdão, ele não sai do nosso coração. Mas quando isso acontece, o Senhor nos entrega aos atormentadores.
E aí nós somos atormentados, dia e noite. Quem disse isso foi Jesus. O vosso Pai fará vocês, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. O perdão, ele te deixa aprisionado. Por quê? Porque você só vai sair dali quando o evangelho agir no teu coração. E você abrir as portas para aquele que você também está aprisionando. Porque aquele que não é perdoado, ele está aprisionado à tua falta de perdão. E você, por outro lado, está na mesma cadeia. E só vai sair dali quando você pagar o último centavo. Por favor, abra comigo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós estamos em um ano de grande colheita. Versículo 10 diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos, e andava encurvada sem de modo algum poder se endireitar. E vendo Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deva trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. E se o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber, por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado a filha de Abraão, que Satanás trazia 18 anos aprisionada? Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas estão aprisionadas nas enfermidades. Que é isso, pastor? Doença é uma prisão. A enfermidade é uma prisão. Esta mulher estava encurvada 18 anos, doente 18 anos. Estava aprisionada. E Jesus disse que ele veio para quê? Para trazer liberdade ao cativo. Este evangelho é poderoso para te libertar desta enfermidade. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Ele veio para nos livrar. Versículo de número 36. Diz assim: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. No Salmo de número 29, nós vamos encontrar um texto que declara o poder da voz do Senhor. Queridos, se você abrir os teus ouvidos e permitir que este evangelho entre no teu coração, ele vai causar o maior rebuliço que você já experimentou na tua vida. Nós estamos vivendo o ano que é para nós termos uma grande colheita. Mas essa colheita, ela parte do momento que nós damos ouvido à voz do Senhor. As orientações que Deus tem trazido ao nosso coração. Se vocês se lembram, a mesa que estava posta aqui, qual era a maior fruta que estava em cima daquela mesa? Alguém se lembra? A fruta que mais chamava atenção. Oi? Romã. E era bonita mesmo. Eu nunca comi, não sei se é bom, irmã Cel. É bom? Glória a Deus. A mensagem que aqui foi pregada,
O nosso pastor declarou que a romã, ela serve para quê? Curar. Remédio. Quando o pastor falou aquilo, eu guardei no meu coração, porque este ano nós vamos viver um ano de coisas extraordinárias no meio do povo de Deus. Um ano onde aqueles que estiverem enfermos vão experimentar a saúde que vem através do Evangelho de Cristo Jesus. Aqueles que se submeterem à voz do Senhor, eles experimentarão a cura. Eles experimentarão a libertação, não serão mais os mesmos. Não serão mais crentes oprimidos. Não serão mais crentes escravizados. Não serão mais crentes de cabeça baixa, só entristecido. Não serão mais crentes que andam murmurando por causa da situação que estão vivendo. Irmãos, murmurar não resolve. O que resolve é obedecer a Deus. Quando nós damos ouvido à voz do Senhor, a nossa vida é direcionada. Nós não estaremos andando mais sobre o nosso próprio entendimento. Irmãos, a palavra diz que o boi, ele conhece o seu dono. Tem noção que palavra é essa? Mas o meu povo não conhece o seu Deus. Por quê? Porque não dá ouvidos. Irmãos, a vontade do Senhor é que eu e você tenhamos paz. O que Jesus veio fazer foi restabelecer as coisas no seu devido lugar. Se nós olharmos, a maioria das áreas da nossa vida estão tudo fora do lugar. Está tudo fora do lugar. E só há uma forma das coisas voltarem para o lugar. E não é num passe de mágica. É apenas tirando o tampão dos ouvidos. Não precisa fazer mágica. É só tirar o tampão dos ouvidos e ouvir o que Jesus está dizendo. Porque se ele disse que ele veio trazer liberdade ao cativo, ele veio trazer liberdade ao cativo. Se ele veio trazer o evangelho da salvação, é porque este evangelho salva. Se ele veio trazer a palavra aos quebrantados de coração, é porque esta palavra, ela traz transformação. O que é oprimido, pastor? Cadê o Juninho? Para a gente encerrar. Está vendo isso aqui? Quem está vendo isso aqui? Todo mundo está vendo? Abra, por favor, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11. O Senhor veio trazer liberdade aos oprimidos. Amém? Versículo de número 28. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é opressão, irmão? Sobrecarga. Peso além daquilo que eu posso carregar. O Senhor Deus disse que Ele jamais daria um fardo que eu e você não pudéssemos carregar. Mas o Senhor Jesus agora chega para mim e diz assim: olha, Ney, tome sobre o teu pescoço o meu jugo, porque ele é mais leve do que esse que você tem carregado. Jesus veio proclamar a liberdade aos oprimidos. Sabe, esse peso que você tem carregado,
Pastor, eu tenho fé, mas está carregando um peso além da medida. Isso aqui é o que Jesus está falando. Jugo, é essa canga de madeira que a gente coloca no nosso pescoço. Para puxar um carro de boi ou carroça, o que quer que seja. Jesus está dizendo é que eu estou com um jugo no pescoço e arrastando um peso além daquilo que eu consigo carregar. É por isso que eu ando me arrastando. É por isso que eu ando da forma como eu ando, porque eu estou carregando um peso além da medida. E aí Jesus declarou que ele veio trazer liberdade ao que está sendo oprimido, carregando um peso além das suas forças. E ele disse, tome o meu jugo. Opa, ele não disse que ele ia me dar o jugo dele, entenda isso. Ele disse que ele vai dividir comigo. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele é leve. Se porventura você está carregando 50 quilos e alguém chega e diz assim, Tiago, deixa eu te ajudar. 50 se tornam 25. Algo que eu posso carregar. Nós costumamos achar que o Senhor vai levar tudo. Não. E aí a gente sai de fininho e ele carrega sozinho. Não, Senhor. Não é assim. Tome sobre vós o meu jugo. Ele vai nos auxiliar. Ele vai carregar conosco. Esse fardo que tem sobrecarregado a sua vida, ele deseja te ajudar a carregar. Tornar essa vida uma vida mais fácil de ser vivida. Uma vida onde você consiga, no mínimo, se alegrar. Uma vida onde você não estará mais escravizado pelas mazelas deste mundo. Você entregou a sua vida a Jesus. Uma vida onde você vai poder entrar em casa e vai ter alegria, no mínimo, ao chegar em casa. É isso que Jesus está falando, irmãos. É disso que o Evangelho nos fala. Agora vai lá para Marcos 16 para a gente encerrar, porque eu já falei demais. Mas quem está me entendendo? Quando você chegar em casa amanhã, você leia o texto do capítulo 4 de Marcos até o fim, de Lucas até o fim. Achou aí? Glória a Deus. A partir do 14 diz assim, olha. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressurreto. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Irmãos, por que Jesus está mandando a gente fazer isso? Qual foi a primeira coisa que Jesus declarou que ele veio fazer? Pregar o evangelho. Porque só o evangelho tem poder para mudar a vida do homem. O evangelho é o que eu preciso para voltar à presença de Deus. Para viver a vida que o Senhor tem para mim, eu preciso ouvir o evangelho. E me submeter a ele. E ele disse, vão, preguem o evangelho. Quando nós compreendermos a importância do evangelho, nós vamos pregar diferente. E quando as pessoas que ouvem compreenderem a importância do evangelho, elas vão parar para ouvir. Quando alguém disser, eu vim trazer uma palavra da parte de Deus para você, o comportamento vai ser diferente. Como assim, pastor? Deus nunca vai mandar uma palavra para você que não seja para transformar a tua vida. E é disso que nós estamos falando. Este ano vai ser um ano de grande colheita, porque nós vamos parar para ouvir o evangelho.
Nós vamos parar para ouvir os segredos que o Senhor está desvendando para nós, para que nós possamos colher aquilo que ainda não temos acesso. O Evangelho dá acesso às bênçãos do Senhor para a nossa vida. A palavra diz que o Senhor Jesus conquistou toda a sorte de bênção. Sabe o que é isso, irmão? Está tudo pronto. Mas este Evangelho é a única chave que nós temos para abrir e acessar todas essas bênçãos. Por isso ele disse, preguem o Evangelho a toda criatura. E olha o que está escrito, quem crê e for batizado, será salvo. Ou seja, desfrutará dessas maravilhas. Salvação, irmão, não é só você ir para o céu. Porque se nós esperarmos só isso, nós somos os mais miseráveis dos homens, é o que está escrito. A salvação é para ser vivida agora. Entendeu, irmãos? Salvação é para ser vivida agora. O reino de Deus é para ser vivido hoje, Regina. Hoje. Toda opressão vai cair por terra hoje. As enfermidades cairão por terra hoje. Por quê? Porque Jesus disse, é chegado o reino de Deus. O Evangelho é o anúncio de que o reino de Deus está sendo estabelecido na terra, na minha vida. Ele precisa estar no meu coração, ele precisa estar no teu coração. Este Evangelho do reino será pregado. Quem for batizado será salvo. Aquele que não crer, porém, está condenado a viver escravizado eternamente a partir de agora. Não é só depois que morre, irmão. Porque o inferno também começa aqui. O diabo, ele já está reinando aqui. Assim como o reino de Cristo também começou aqui. Então este evangelho, ele abre ou fecha. Se eu der ouvido a este evangelho, eu viverei o reino de Deus agora. E a palavra diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Tudo que o homem precisa, tudo que o homem tem buscado, tudo que o homem tem lutado para conseguir, está exatamente aonde Jesus nos deu. Preguem o evangelho. Aquele que crê, ele será salvo. E olha o que ele diz, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Guarda isso. A partir de hoje nós precisamos crer neste evangelho. Como assim, pastor? Dá mais atenção a ele. Sabe, olha primeiro o benefício que Jesus fala. Esses sinais acompanharão os que creem. Qual, pastor? Eles ficarão livres dos demônios. Sabe, os demônios não terão mais poder sobre a nossa vida. Quando nós recebemos o evangelho, nós estamos imunes ao ataque do inferno. Como assim, pastor? Nós estamos protegidos no reino de Deus. Nós acessamos o reino do nosso Deus. Segunda coisa que vai acontecer, eles falarão em novas línguas. Irmãos, o falar em novas línguas não é só para a gente brincar de falar mistério na igreja. É para que nós acessemos os segredos de Deus. Por que é preciso também que interprete? Porque o falar em línguas edifica a mim mesmo, mas se for interpretado, edifica a todos. Os segredos de Deus serão revelados. E o Evangelho nos abre a porta para isso. Diz mais, pegarão as serpentes, Tadeu falou hoje poderosamente, e se alguém beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, e se impuseres as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Coloca de pé. Sabe por que Jesus pagou um preço tão alto para que nós recebêssemos este evangelho? Irmãos, o simples fato de Jesus morrer na cruz
não é o suficiente se eu não ter o evangelho. Porque eu preciso saber o motivo. Ah, Jesus morreu na cruz por mim, e daí? O que é que isso mudou na tua vida? Não. A morte de Cristo na cruz precisa mudar alguma coisa na nossa vida. Precisa trazer algum benefício. E não só no reino vindouro, mas agora. E exatamente o que aconteceu. Ele morreu para que nós tivéssemos acesso ao evangelho. Este é o caminho do Senhor. Este é o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Ele disse: em meu nome imporão as mãos e enfermos ficarão curados. É disso que o Senhor Jesus está falando. É disso que ele viveu pregando. E aonde quer que Jesus chegasse, demônios eram expulsos. Aonde quer que Jesus chegasse, famílias eram transformadas. Aonde quer que Jesus chegasse, doentes eram curados. Aonde quer que Jesus chegasse, oprimidos eram libertos. Aonde Jesus chegasse, cadeias eram espedaçadas. Porque a boa notícia chegou naquele lugar. Eu não sei como você tem vivido até agora, irmãos, mas grande colheita tem para você. Então eu quero te dar um conselho hoje. Aceite o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Porque esse cativeiro que você está vivendo até agora só vai poder ser despedaçado a hora que você receber esta boa notícia. Que é isso, pastor? Eu já sou crente. É só você olhar para a sua vida, que você vai ver se o efeito do evangelho está causando alguma coisa. Existe um evangelho de poder, mas existe também um evangelho placebo. Que é isso, pastor? Remédio que não tem utilidade nenhuma. E é isso que muita gente tem hoje. Um evangelho que não tem utilidade nenhuma. Casamento destruído. Não é assim? Filhos roubados. A vida toda dilacerada. Mas eu sou crente, pastor. Não, irmãos. Este é um ano de grande colheita. Nós temos que crer no evangelho de Cristo Jesus. E se o evangelho diz que nós fomos libertos, creia na sua libertação. Viva como alguém que é livre. O Senhor Jesus proclamou liberdade aos cativos. Ele saiu gritando nas ruas: este é o ano da liberdade. Então nós devemos, no mínimo, andar dizendo: eu sou livre. Livre do quê, pastor? Daquilo que tem te oprimido. Livre do quê? Da situação que tem te atormentado. Livre de todo o mal que tem te destruído. Tudo isso é o que o evangelho de Cristo Jesus nos traz. E nós teremos sim uma grande colheita. Por quê, pastor? Porque este evangelho será pregado poderosamente. E a tua vida vai mudar. O que é preciso? Crer. Mas eu acredito. Não é o suficiente. Não é isso que é crer. Crer está diretamente ligado à prática. Se Cristo me libertou, eu sou livre. Se Cristo me curou, eu estou curado. Ah, não, mas eu vou tomar aqui um comprimido para passar minha dor de cabeça. Eu estou curado. Os sinais seguirão aos que creem. Creia no evangelho, irmãos. Se nós temos coragem de dar o nosso coração para o médico rasgar, sem a certeza de que nós vamos sair da mesa, por que não entregar para Jesus? Precisa confiar muito em Cristo para fazer isso. Sair declarando a nossa liberdade. E viver livre. Sem nenhum tormento. Livre de drogas, livre da bebida. Como assim? Eu estou livre. Não bebo mais a partir de hoje. Não usarei mais a partir de hoje, porque o pastor falou que Jesus veio para tirar isso da minha vida. Então eu não aceitarei, mas abraçarei o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Esse é o ano aceitável do Senhor, irmãos. Eu convido você
a tomar uma decisão, porque nós vamos viver um ano de grandes milagres nesta casa. Enfermos ficarão curados, doentes vão levantar. O Senhor vai manifestar o seu poder na vida do que crê, na vida daquele que abriu o coração para receber este evangelho de poder. Porque o Paulo disse, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Salvação não é ir para a igreja todo dia. A salvação, ela começa no espírito, vem para a alma e ela se manifesta na nossa carne. E é exatamente essa salvação que nós vamos viver. A colheita do Senhor vai se manifestar. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu tenho crido neste evangelho. Como disse Paulo, eu criei, por isso eu prego. Porque eu entendo, Senhor, que não há outra palavra que poderá transformar a vida do homem, Senhor, a não ser a tua palavra. E o Senhor declarou que não somente, ó Pai, o nosso espírito ficaria livre, mas a nossa carne também. Ó Deus, o Senhor veio para curar, para libertar, para realizar, ó Pai, coisas extraordinárias. Meu Deus, aqui existem pessoas com toda sorte de problemas. Nós já temos presenciado isso, Senhor, porque muitos são os pedidos de oração. Se há um pedido de oração, Senhor, é porque há uma necessidade que precisa ser solucionada, Senhor. Há ali problemas insolúveis aos olhos dos homens. Ali, Senhor, resposta de médicos que disse que não tem mais jeito. Ali, Senhor, determinados problemas que só o Senhor e essa pessoa sabe, segredos. Mas desta noite, Senhor, a tua palavra veio ao nosso coração e declarou que o Senhor veio não somente, ó Pai, para tirar, meu Pai, o peso das nossas costas, mas para dar-nos liberdade, Senhor. Para nos dar paz, alegria, Senhor, gozo na nossa alma. Deus, nós teremos a vida que o Senhor preparou para nós, porque está escrito, eu vim para que tenham vida e a tenham de verdade. Só este evangelho poderá nos dar essa vida, como está escrito na tua palavra, Senhor. Livre do inferno, livre do pecado, Senhor, livre das enfermidades, livre de toda a mazela que o mundo tem empregado na vida dos homens, ó Pai, porque o Senhor nos livrou de todo o pecado. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus.